explanação da noite é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5 é o maior capítulo do Evangelho. Ele tem 31 itens, né? Tem o capítulo 28, que é coletânea de preces, que é bem extenso também. E nesse capítulo, os 17 primeiros itens, eles são discorridos por Kardec. Como é que é? Quem está vindo pela primeira vez, o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra das 5 obras básicas da doutrina espírita. Nós temos o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec coloca em alguns capítulos e alguns itens, algumas passagens dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E também do Velho Testamento, Isaías, nós temos as passagens sobre a reencarnação e ressurreição, que vem passagens do anterior, e temos do Paulo também, cartas do apóstolo Paulo. Nesse caso aqui, esses 17 primeiros são discorridos por Kardec. Os outros são instruções dos Espíritos. O que são as instruções dos Espíritos? Essa segunda parte das instruções, já em 1864, quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com a introdução do Evangelho, já existiam mais de 1.000 centros espíritas espalhados por todo o mundo. E como é que Kardec tecia essas suas considerações, colocava no Evangelho e essas instruções dos Espíritos? Princípio da universalidade do ensino dos Espíritos. Todo o assunto que era coincidente, todo aquele assunto que ele racionalmente via que tinha relação com aquela passagem do Evangelho, ele trazia essas instruções que eram mandadas de todas as partes do mundo para ele. Em Paris, ele fazia a triagem e colocava de acordo com o tema no capítulo. E nesse capítulo, do 18 ao 31, são todas as instruções dos Espíritos. Esse bem e mal sofrer, que é o item 18, é o Lacordaire que escreveu em Havre, 1863. É uma mensagem que foi psicografada. Os médiuns, não interessa. O importante é que nos foi trazida a mensagem dos Espíritos. O Espiritismo, a gente às vezes fala, o Kardec tal, mas a doutrina é dos Espíritos. Eles que nos trouxeram todas essas informações que foram codificadas nessas 5 obras básicas. Depois nós temos as subsidiárias, Luana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz e muitos outros, Manuel Filomeno Miranda, os grandes psicógrafos, grandes médiuns, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. As mensagens são dos Espíritos. E a gente vê bem e mal sofrer. A gente fala, meu Deus, mas bem sofrer, quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta do sofrimento e da dor? Muitas vezes, quando nós não temos conhecimento de algumas verdades que nos são trazidas no decorrer dos tempos, a gente não entende muito o que é sofrimento, o que é a dor, o que é o padecimento. Mas com o advento da doutrina dos Espíritos, eles vão nos trazendo e nos esclarecendo muitos pontos que ficaram meio assim, confusos, mal interpretados de uma forma erroneamente dos Evangelhos de Jesus. Por isso, Evangelho segundo o Espiritismo, segundo a visão da doutrina espírita, mas o Evangelho de Jesus. E quando nos abre essa visão, o Espiritismo, a sua maior mensagem, qual é? A imortalidade do espírito. Nós somos imortais. O corpo físico é impermanente, é passageiro. Nós estamos aqui por determinado tempo, às vezes de dias, né? Porque crianças que desencarnam com dias, ou um dia, e idosos com mais de 103, 104 anos, de acordo com a necessidade de cada espírito. E a gente sabe que a imortalidade, ela nos traz a mensagem de que nós nascemos num berço e nós não vamos terminar em um túmulo. Esse interregno entre um e outro, ele passa. As dores que nós vamos passar nesse período são necessárias para o nosso crescimento. Mas seria um castigo de Deus? Seria como que Deus cruel, que nos penaliza para que a gente possa sofrer? Não. O Espiritismo nos explica que nós somos herdeiros dos nossos próprios atos.
Então, o que deságua hoje na nossa vida, o que cai hoje de sofrimento e de dor, foi por nós plantado anteriormente. Ora, mas quando eu nessa vida não me lembro de nada, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 1, 2, 3, 4, justiça das aflições, causas atuais, causas anteriores das aflições, são itens que nos explicam que se nessa vida nós não buscamos através dos nossos atos o nosso sofrimento e a nossa dor, se não está no presente, vai estar no passado. Essa é a visão ampla, é a visão, obrigado, é a visão ampla que o Espiritismo nos traz. E nesse bem e mal sofrer, tem uma frase muito interessante. É interessante vocês lerem todo o capítulo e todo o item 18, que nós não vamos ler integralmente ele. Mas tem um itemzinho assim que diz que nenhuma recompensa obtém aquele que por espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas à vitória de uma situação gloriosa. Do que? Saímos vitoriosos dessa nossa vida, dessa nossa passagem bem rapidinha. E de acordo com a lição aqui, o sofrimento e a dor é nos dado de acordo com a proporção dos nossos ombros, o que os nossos ombros suportam de dor e de sofrimento. Deus nunca vai dar uma carga além das nossas necessidades e além da nossa capacidade de absorção dessa necessidade de crescimento nessa vida. É uma necessidade. Muitas vezes a gente diz é merecimento. Talvez não, porque o merecimento, às vezes, no caso meu, eu não mereceria nem tanto, como diz o Dr. Jorge, eu sou muito mais agraciado do que eu mereço, não é mesmo, Marta? E aí nós vamos contar a história de um rapaz que ele soube bem sofrer. Coisa interessante, eu não vou fazer igual o Rômulo faz não, mas quem já leu o Parnaso do Além de Túmulo? Levanta a mão. Vixe Maria, isso, olha, pouca gente. O Parnaso do Além de Túmulo é o primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Pasmem, um jovem de 17 anos. 59 autores espirituais, 59 autores espirituais, e mais de 250 poesias ele psicografou. E uma dessas poesias foi trazida por Jesus Gonçalves. Olha que interessante. Anjo da Redenção, se chama essa poesia, número 34 do Parnaso de Além Túmulo, e diz: do céu desceste resplandecente e puro, e no santo mistério que te apagas, vestiste-me o burel da sânia e chagas, e algemaste-me ao lenho estranho e duro, nume luar pairando no monturo. Temo, escondendo as flores com que afagas, ouviste-me em silêncio o soro e as pragas, doce e invisível no caminho escuro, mas da cruz de feridas que me deste, libertaste meu ser à luz celeste, onde sublime e fúlgido flamejas, e agora brado, enfim, de alma robusta. Deus te abençoe, ó dor piedosa e justa, anjo da redenção, bendito sejas. Jesus Gonçalves, ele nasceu em 1902, na cidade de Borebi, no estado de São Paulo. Jesus era ateu, ele não acreditava em Deus, ele não tinha a menor convicção em Deus. E ele levava a sua vida, só que ele era assim, uma pessoa muito alegre, ele era radialista, escrevia para jornal, tinha uma banda de música, né? Teatro, ele adorava, ele era, né? Vamos dizer assim, multiuso. E o Jesus casou, né, pela primeira vez, aos 20 anos, e a sua esposa desencarnou. Ele tinha 6 filhos, 2 dela e depois 4 em comum. E depois ele casou de novo. E o Jesus foi diagnosticado com a hanseníase, lepra, aos 27 anos de idade. Não acreditava em Deus, não. Casou, nessa segunda das núpcias que ele tinha casado, a mulher era espírita, a esposa. E sempre falava para ele do espiritismo, falava de Deus, mas ele não acreditava em nada. E a doença foi se agravando.
Aí ele foi morar em um sítio que um tio ou um parente cedeu para que ele plantasse. Ele plantava melancia, abacaxi, frutas e vendia. Só naquele período aconteceu que a saúde pública começou a recolher todas aquelas pessoas que tinham a hanseníase, a lepra, levar para determinados sanatórios. Os excluíam da sociedade, tiravam da sociedade. Aí ele foi aposentado, né, precocemente, e foi levado para esse lugar. E nesse lugar ele começou a criar, ele fez um jornal, fez uma rádio, criou uma banda e levou alegria para o lugar. E ele sofria de muitas dores, porque a hanseníase, a pessoa vai apodrecendo vivo e vai caindo os pedaços. Pouco a pouco vai caindo os pedaços mesmo. De repente você está conversando, um dedo, porque não tem dor, não sente nada. E as pessoas foram excluídas, tiradas da sociedade, porque era, vamos dizer, supostamente contagiosa. E o Jesus continuou nesse trabalho. E ele mandava uma carta para um hospital, para um lugar que cuidava de fígado, porque ele tinha um problema muito sério também no fígado e muitas dores. Só que o diretor da instituição que ele estava guardava essas cartas porque ele era a alegria do local lá. E o Jesus um dia conseguiu com que a carta fosse. Aí ele estava indo para esse outro lugar, mas as dores foram muito grandes, precisou parar, salvo engano, em agudos. E lá ele ficou e excluído também, e continuou com a sua vida, levando as suas dores, né? E essas dores do fígado não passavam e tudo. E a sua segunda esposa desencarnou também. E no dia do velório dela, várias manifestações mediúnicas para que ele, como que acorda, né? Mas ele era endurecidão. Assim, não acredito não, tá certo. Chegou num determinado momento, o Jesus chegou e falou com Deus, falou, olha aqui, ó, seu Deus, se o senhor realmente existe, eu vou pôr esse copo d'água aqui. Em 5 minutos o senhor vai ter que curar minha dor. Eu vou tomar. Se não curar minha dor, eu não acredito no senhor. Pois ele contou 5 minutos. Tomou a água estava amarga. A dor dele passou na hora. A partir disso ele começou a estudar também o espiritismo e criou um centro espírita naquele lugar que ele estava internado. O Jesus desencarnou em 1947, com 45 anos. E ele tem uma passagem sua, foi de iluminada, porque em toda dor, em todo sofrimento pelo qual ele passava, ele não deixou de levar alegria às pessoas, à sociedade, à humanidade. É uma forma de vivenciar suas dores. Muitas dores, muito sofrimento, a gente não tem como evitar em nossas vidas. A gente procura de todas as formas. O Jesus, quando ele foi perdendo só mais um pedacinho, as cordas vocais foram todas corroídas, né? E ele foi convidado um dia para fazer, não é uma explanação, conversar em um determinado lugar. Naquele dia sua voz voltou totalmente, e ele falou mais de 2 horas. Acabou de falar, a voz sumiu de novo. É que a minha voz estava sumindo, eu lembrei. Obviamente não tem nada a ver a grandeza dele. E o Jesus, a gente fala, meu Deus, mas por que esse homem sofreu tanto? Por que tanto sofrimento, tanta dor na vida dele? E não só na vida dele, na vida de muitos e das nossas também. Porque quem de nós pode dizer que é totalmente feliz? Nós temos aqueles momentos de alegria, aqueles momentos de expansão, né? De felicidade, mas logo a gente vai voltando. E é uma coisa natural no grau de evolução em que nós nos encontramos. Cabe a nós, através do nosso trabalho, dessa transformação moral, fazer com que as dores sejam menos doloridas, através da prece, através da confiança em Deus, através do conhecimento das realidades da vida e das nossas necessidades, e dessas coisas que nós não podemos mudar. Como é que eu vou conseguir me mudar fisicamente? Não tem como, nessa não, mas eu sei que, como o Divaldo, naquela poesia que ele falava no final das palestras, eu sei que um dia eu vou lá. É uma coisa natural da vida que, através do Espiritismo, eu conheci. A minha necessidade foi essa. E como não tem condições hoje, como muitos de nós não temos condições de mudar determinadas situações pelas quais nós passamos, o bem sofrer qual seria? Nos adaptarmos àquela situação, de acordo com Joana de Ângeles, resignação dinâmica, e procurar soluções para que sejam
menos doloridas, ou menos doloridos as suas consequências. Se conseguirmos uma solução e buscarmos, porque na prece, na tranquilidade, a gente vai ver a solução, vai ver a luz no fundo do túnel, porque a nossa mente vai estar aberta às inspirações dos bons espíritos, do nosso anjo da guarda. A prece, a meditação, a reflexão sobre os nossos atos, as nossas dificuldades, o que eu posso, o que eu não posso mudar, o que eu não posso é a resignação dinâmica. Eu continuo trabalhando pela minha evolução, porque eu não vou poder me mudar nesse momento, mas eu sei que no futuro vai acontecer uma mudança. É a esperança, é a última flor que a gente encontra no fim do túnel, é a flor da esperança. E essa flor da esperança o Espiritismo nos traz, dizendo: você é imortal, meu filho, isso vai passar, todas as dores vão passar, todas essas consequências tristes pelas quais você passa hoje, que te fazem sofrer tanto, vai passar. Tenha paciência, a vida não se acaba, jamais atente contra a sua vida, porque Deus nos deu essa oportunidade e nós não temos o direito de tocar neste vaso sagrado enquanto eles disserem: aqui você ainda tem que continuar. E o Espiritismo nos esclarece e nos traz essa força e nos dá, através desses exemplos, que é possível vencer. Olha, Jesus Gonçalves era uma pessoa comum, mas o que ele fez? No século IV, tinha um general, um visigodo, que ele tinha interesses em Roma, tinha interesses no Império, e ele era uma pessoa muito cruel, e ele invadia os locais, ele matava, ele dilapidava os patrimônios, fazia de todas as coisas. O seu exército era um exército muito, mas muito, muito forte. E ele foi fazendo um monte de coisa na sua vida, em busca do poder. Mas num determinado momento, numa guerra que ele promoveu contra o Império Romano, ele foi morto. Foi morto. E de tão cruel que ele era, os seus guerreiros fizeram o quê? Fizeram com que os escravos desviassem um rio. Esse rio foi desviado, ele foi enterrado no leito do rio, o rio voltou ao seu leito e os seus guerreiros mataram aqueles escravos que o tinham enterrado para que não dissesse onde estava o seu corpo. Ele teve uma chance, passou por algumas vidas, depois ele reencarnou novamente como Alarico II. Continuou com as suas peripécias, da mesma forma. E a lei da vida vai andando, as reencarnações vão se sucedendo e desagou nessa reencarnação de Jesus Gonçalves. Tudo consequência daquele passado, daquele guerreiro cruel que fez com que a humanidade sofresse muito. Ou seja, uma razão de ser. Todos nós temos os nossos compromissos, todos nós temos um passado. Mas o importante não é o passado. O passado passou. O passado é como a gente ficar andando para frente, olhando para um retrovisor, nos esquecendo da estrada lá adiante. Devemos sim olhar no retrovisor, para poder, em determinados momentos, a nossa segurança, mas não nos fixar nesse retrovisor. Sabe que nós temos um caminho muito longo pela frente, o caminho da imortalidade. E quando a gente visualiza essa oportunidade de caminhar e saber que nós nunca estamos sozinhos, e com o maior de todos os exemplos, que foi Jesus, que nada devia, Espírito puro, o único que pisou na terra, foi crucificado injustamente. Ora, se ele suportou tudo aquilo e era um Espírito puro, obviamente que nós não podemos comparar conosco, mas nós também temos as forças suficientes com esses exemplos para carregar nossas cruzes. Tem um livro da Joana de Ângeles que chama O Evangelho de Jesus à Luz da Psicologia Profunda. Esse livro
ele fala sobre capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e tece comentários. E num dos capítulos fala sobre as cruzes que nós carregamos. Essas cruzes, nós já falamos, elas são proporcionais à força dos nossos ombros. Aquela cruz que Jesus carregou era muito pesada, porque ele aguentava, ele suportava. Mas tem uma coisa, ele aceitou a ajuda de Simão Cirineu, da região, lá daquelas regiões, quando ele caiu sem forças. Veio, ajudou a carregar sua cruz. Ora, Jesus, nos demonstrando a humildade, aceitando que lhe ajudassem a carregar as suas cruzes ou a sua cruz, nós da mesma forma, nós sempre teremos alguém ao nosso lado para nos dar força nesse momento em que a cruz fica um tanto quanto pesada. É um amigo? É um conhecido? É um parente? É um familiar? É um animal, muitas vezes, que nos dá essa força. É o nosso anjo da guarda, que a todo momento está soprando aos nossos ouvidos. Vai, não desanima, muita força, vai passar. No túmulo do meu tio, lá em São Joaquim da Barra, está escrito: na vida tudo passa, só Cristo permanece. Por que só Cristo permanece? Porque Ele nos mostra o caminho a seguir. Ele é o nosso guia, e como guia, Ele já passou por que nós passamos. Então Ele fala: me segue, nos segue por esse caminho, porque eu já conheço os caminhos pelos quais vocês vão passar. Me acompanha, e eu como guia eu sei, aqui é perigoso, aqui toma cuidado, aqui atenção, olhai, vigiai, orai, olhai, presta atenção naquilo que está vindo na sua frente. E naquele momento de atenção, vigie para ver qual o melhor caminho a seguir. Esse que eu estou te mostrando, embora seja mais longo, ou esse mais curto, em que lá na frente vai dar errado? Mas para que eu possa vigiar e escolher o caminho certo, orai, olhai, vigiai e orai. Orai para que Deus naquele momento possa abrir os meus canais, para que a intuição do alto possa vir, me trazendo o que fazer, como fazer, o que seguir, como seguir. E o Espiritismo nos traz essas mensagens de consolo, por isso o Consolador prometido, que nos fala: olha, o seu parente partiu, mas ele só partiu do corpo físico, ele continua vivo, ele permanece, muitas vezes te ajudando, e muitas vezes sendo ajudado por você. Chico Xavier, com mais de 412 obras, a sua missão era de carteiro. Os meninos, quando cantam a música Carteiro, eu choro. E ele trazia a mensagem de esperança para aquelas mães que seus filhos desencarnaram. Ficavam filas, horas. Às vezes ele começava a psicografar às 8 da noite, parava 3, 4 da manhã e não se cansava. É o consolo que o Espiritismo trazia a todas as mães, e o consolo que ele nos traz, nos falando: a vida é assim, mas vai passar, tudo passa, só o Espírito permanece. Por isso o bem sofrer e o mal sofrer. O que é o bem sofrer? Sabendo que naquele momento que não podemos mudar aquela situação, nos adequar e procurar a melhor forma possível de vivenciar aquela dor. Poxa, mas vivenciar uma dor da melhor forma possível? Sim, com amor. Porque Francisco de Assis chamava a dor de minha irmã dor. Para ele era tudo irmão ou irmão. Irmã sol, irmão sol, irmã lua. E a confiança irrestrita em Deus.
porque Ele sempre está ao nosso lado a todo momento. Ele nunca, nunca, jamais nos abandona, embora muitas vezes nós o abandonamos, mas Ele não nos abandona. E Ele sempre nos dá, a cada um de nós, um guia espiritual, que muitas vezes é chamado em outras religiões de anjo da guarda. E esse guia espiritual, nos momentos de dificuldade e dor, está nos ajudando, como se não o Cirineu, a carregar as nossas cruzes, a todo momento. Confiança irrestrita em Deus. São Francisco, ele, num determinado período da sua vida, ele estava fazendo visitas a mosteiros, a conventos, essas coisas, e ele chegou em um lugar, estava na neve, ele e um outro companheiro, chamava de Pai Francisco, e bateram, né, na porta do mosteiro, do convento, não sei, e o rapaz da porta olhou, abriu e falou: é o Francisco. Falou: que Francisco nada? Fechou a porta, fechou a janelinha. E aí, aquele frio, o Francisco de Assis começou a pular e a cantar. O seu coleguinha falou: nosso Pai Francisco enlouqueceu, ele está pulando aí, tá? Falou: mas Pai Francisco, o que é isso? Falou: a minha vida toda eu pedi para que eu estivesse integralmente um dia na mão de Deus, e hoje nós estamos integralmente na mão de Deus. A portinha se abriu, o chefe lá do mosteiro, o convento, falou: Pai Francisco, desculpa, pode entrar. Então, a todos os momentos, lembremos sempre dessas lições que nos são trazidas, e de que Deus está no comando de nossas vidas. E o próximo é a ponte, a qual nós vamos conseguir chegar cada vez mais a Ele. E trazendo lá do Velho Testamento, que foi replicado por Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amar, quem vai me amar? Essa é a mensagem do Evangelho da noite. Muito obrigado a todos, de ambos os lados da vida. Se eu continuar, eu choro.